amigos que se ligam na tela da Rádio 8S. Vamos de E8 Show! Desejando já aquele bom dia pra você que já vai sintonizando a gente na Twitch, twitch.tv/Rádio 8S. Um muito bom dia a você neste horário diferente que a gente inicia as nossas transmissões do 8 Show. Você que estava habituado naquela primeira temporada onde a gente fazia as noites de sexta-feira. E agora a gente altera o nosso horário para amanhã de sábado, 10 horas. Vamos tentar fazer como era para ter sido na primeira temporada, semanalmente o programa, mas eu não garanto justamente porque é difícil. Você viu aí no início da nossa transmissão a bandeira balançando sob o sol poente, com essa bela melodia que é o hino de San Marino, em homenagem à seleção que conseguiu a primeira vitória oficial de sua história, 1-0 sobre Liechtenstein, mais de 20 anos depois da última vitória, que tinha sido em um amistoso contra o mesmo time, ou melhor, a mesma seleção de Liechtenstein. Foi a campo com Eduardo Colombo, número 1, Alessandro Tossi, Dante Rossi, Michele Cevoli, Giacomo Benevenuti, a linha de 4 defensores, Matteo Casadei, Lorenzo Capicchioni, Alessandro Golinucci, e no ataque, Andrea Contadini, Nicola Nani e o herói de San Marino. Um nome que vai ficar talvez na memória de todo habitante de San Marino. Tamanho é o feito que esse guri de apenas 19 anos, Nico Sensoli, fez ao marcar contra a seleção de Liechtenstein. Vamos trazer tudo sobre esse jogo. Daqui a pouco vai ter também os confrontos da Phoenix Trophy, que já tem data definida e quais você vai ver na tela da Rádio E8S. E, não menos importante, o início da primeira divisão de Andorra e a minha previsão para o campeão, para o rebaixado, para as vagas nas competições europeias e tudo mais. Você vai ver mais pro final. Vamos iniciando com a vitória de San Marino, que evidentemente chocou o mundo do futebol. Não há comparação desse feito para com os outros. Ainda que daqui a pouco você vai ver nesse mesmo bloco da vitória de San Marino outros resultados que foram impressionantes também nessa data FIFA. Você que estiver no chat aí, quiser mandar já a sua mensagem pra, para que tenha aquela interação, eu agradeceria bastante. Por enquanto, vamos assim mesmo. Vitória de San Marino. Você vê aí na sua tela já há algum tempo a seleção comemorando no Estádio Nacional de San Marino, lá em Serra Valley, a vitória contra Liechtenstein, né? O gol marcado pelo Nico Sensoli que eu falei. O jogo foi bastante equilibrado, dá pra se dizer. 8 finalizações para cada equipe, ainda que a posse de bola tenha prevalecido para o time de Liechtenstein. 2 escanteios para Liechtenstein, 1 para San Marino. Liechtenstein cometeu 21 faltas em relação às 13 da equipe sanmarinês. E o time de Liechtenstein trocou também mais passes. Entretanto, que vale a bola na casinha, e quem conseguiu isso foi a seleção de San Marino.
é a primeira vitória após mais de 140 jogos, de infinitas derrotas e escassos empates. A seleção de San Marino, que logo após essa vitória enfrentou a seleção da Moldávia em um amistoso e acabou voltando à sua rotina de derrotas. Mas agora a sequência de derrotas de San Marino é de apenas uma. San Marino está oficialmente a um jogo sem vencer, tal qual o Brasil. Profundo, não? A situação se complicou agora para Liechtenstein, que passa a ser uma das seleções com a maior sequência de jogos sem vencer no mundo. São 41, meus amigos. 41 jogos oficiais de derrotas ou empates por competições oficiais. E a crise tende a se agravar, porque realmente perder para San Marino é algo que nenhuma seleção do mundo espera, dada a circunstância estatística dessa seleção. Outros resultados muito interessantes que eu tenho para vocês, não, sem antes mostrar aqui a tabela, né? Essa aqui é a tabela do grupo D da Nations League, né? Que foi a competição pela qual aconteceu essa vitória de San Marino sobre Liechtenstein. Após isso teve também um empate de Gibraltar e Liechtenstein, 2-2, ficou tudo igual. Então a tabela de momento é essa. San Marino vai liderando o seu grupo Imagens para ver antes de morrer. Você vê aí também agora na imagem a seleção de Anguila, que é a penúltima colocada no ranking mundial da FIFA. Se San Marino é a última, Anguila é a penúltima. Venceu também o seu jogo após 14 anos sem vitória. Foi 2-0 sobre as Ilhas Turks e Caicos pela CONCACAF Nations League, primeira vitória deles desde 2010. Detalhe: o goleiro das Ilhas Turcas e Caicos era um jovem de 14 anos de idade chamado Samuel Harvey. E talvez isso tenha ajudado a seleção de Anguila a ter conseguido essa vitória. Outra seleção que também venceu de uma maneira inesperada foi a Samoa Americana. A Samoa Americana é aquela seleção que levou 31-0 da Austrália lá nas eliminatórias para a Copa de 2002. Venceu após 9 anos 2-1 sobre as Ilhas Cook. E o goleiro dessa seleção da Samoa Americana foi o Nick Salapo, no alto dos seus 43 anos de idade. É o mesmo goleiro, é remanescente daquela seleção que perdeu de 31-0 para a Austrália em 2001. Então é realmente um feito incrível e louvável, de certa forma, a longevidade do goleiro da Samoa Americana, o Nick Salapo. Outro resultado muito curioso que realmente mexeu aí com o mundo do futebol, tá na sua tela. A seleção boliviana voltou a vencer fora de casa. E aqui eu tenho a informação. Deixa eu só procurar aqui para ver se eu vou conseguir colocar na tela. Não vou. Vai ficar aí com a imagem da seleção boliviana mesmo. Mas primeira vitória fora de casa depois de mais de 30 anos. A última vitória da Bolívia fora da Bolívia em eliminatórias tinha sido um 7-1 sobre a Venezuela em 1993. E agora o Chile
vai se somando à lista de países que conseguiram a proeza de perder para a Bolívia em casa. Essa lista que, além do Chile, tem a Venezuela, como eu já mencionei, que perdeu 2 vezes em 93 e em 77, e o Peru, que perdeu em 89. Tá aí a seleção boliviana ganhando destaque no nosso E8 Show, porque realmente foi um resultado de certa forma inesperado, e agora a Bolívia quem sabe caminhando para a Copa do Mundo, uma vez que no seu último jogo de eliminatórias venceu também, mas aí foi dentro da Bolívia, foi na sua casa. Só pegando aqui direitinho, foi o 4-0 sobre a Venezuela, né? Que foi na Bolívia. Aí a Bolívia evidentemente era favorita para essa vitória pela questão da altitude e tudo mais. A Bolívia sempre é muito forte jogando ao lado do seu torcedor e ao lado, claro, da altitude lá de La Paz. Aplicou 4-0 na Venezuela, e agora essa vitória de 2-1 sobre o Chile tá colocando ela em 8º lugar na tabela das eliminatórias. Está apenas 1 ponto da zona de classificação, que é fechada pela Venezuela, e tá com o mesmo número de pontos do Paraguai, que tá no momento com a zona do playoff, que tá em 7ª posição, na 7ª posição. Só que aí a Bolívia fica atrás pelos critérios de desempate, que são, no caso, o saldo de gols. Você vê aí agora, o foco se volta para a Phoenix Trophy. Daqui a pouco vai começar esse torneio que a gente tanto ama, que você vai ter o prazer de conferir ao vivo e com imagens aqui na Twitch da Rádio E8S. Esse aí é o primeiro confronto que a gente vai ter, que é United of Manchester e Prague Raptors, reedição da final do ano passado. Já é um verdadeiro clássico da Phoenix Trophy, o confronto entre o United of Manchester e o Prague Raptors. A partida de ida vai ser dia 15 de outubro, terça-feira, às 2h45 da tarde. Portanto, esse jogo a princípio não vai ter transmissão da Rádio E8S, mas eu vou confirmar direitinho até lá. Mas a princípio a partida de ida não vai ter a transmissão da Rádio E8S. Agora a volta, que vai ser dia 25 de novembro, às 2h30 da tarde, aqui para o Brasil, que vai ser realizada lá na Slitin Arena, na República Tcheca, casa do Prague Raptors. Essa sim você confere indubitavelmente aqui na Rádio E8S, o confronto entre United of Manchester e o Prague Raptors. Outro confronto interessantíssimo que nós temos, o Chantwit Major do país de Gales contra o Bergen da Bélgica. Partida de ida, agora está invertida ali a imagem, a ida à sua direita, dia 9 de outubro, quarta-feira, às 3h30 da tarde, horário do Brasil. Você confere na Rádio E8S. E a partida de volta, que está ali na sua esquerda, essa acontecida no país de Gales, na casa do Chantwit Major, vai ser no dia 13 de novembro, também quarta-feira, a partir das 13h30 da tarde, indubitavelmente aqui na Rádio 8S. Outros confrontos que já tiveram a data e o horário confirmados, você confere aí. O Bor Obornik-Śląskie da Polônia contra o Miljakovac é logo agora em setembro. É o primeiro jogo da Phoenix Trophy, o jogo que vai abrir essa temporada, que tem essa característica de formato novo do mata-mata. Vai ser sábado,
a partir da 1 da tarde, o Obornik Slashki e o Milja Kovac. E também o time campeão da edição retrasada da Phoenix Trophy, que é o Boldklubben Skjold, lá na Dinamarca, vai receber o Atlético Sonnenberg, que é participação nova, vai fazendo a estreia na competição. Esse jogo você confere na Rádio 8S, também é sábado, dia 28, a partir das 2 horas da tarde. Portanto, vamos ficar sem o Obornik Slashki e o Milja Kovac, e também sem um dos jogos do United of Manchester, por questões minhas de horário. Vocês sabem como é que é a Rádio 8S. Ela não é uma profissão minha, eu sequer ganho alguma coisa por fazê-la, então eu também tenho os meus demais afazeres pessoais. Tento sempre colocar a 8S em primeiro lugar, tento sempre trazer para vocês o melhor do futebol alternativo, sempre com o compromisso que eu tenho pelo, pelo que eu criei, né? Pela audiência e, claro, porque também eu gosto muito de fazer, eu gosto muito do futebol como um todo. Então, pra mim, sempre que eu conseguir, eu vou estar preterindo transmitir aqui pra Rádio 8S, mas tem situações em que é inevitável. E é o caso da partida entre o Obornik Slashki e o Milja Kovac. Outro detalhe interessante que nós temos, e é importante que seja dito, o Walton Hirschan está fora da Phoenix Trophy antes mesmo do seu início, por conta de um desentendimento ali na logística. Foi o problema que alegou a organização da Phoenix Trophy. Um pequeno problema de comunicação acabou acarretando na complicação ali das datas do Walton Hirschan. O time inglês está entrando no seu lugar para a disputa da Phoenix Trophy, o Dragons da Polônia. Esse é um rosto conhecido para você que já acompanhou a Phoenix Trophy desde a temporada passada aqui na tela da Rádio E8S. O Dragons é aquela equipe que ficou marcada negativamente pela derrota de 14-0 que sofreu perante ao United of Manchester, que viria a ser o campeão daquela edição. Jogo esse que se deu no Broadhurst Park, lá na Inglaterra. E agora o Dragons voltando, a equipe polonesa, para enfrentar o Oslo da Noruega. Esse jogo não tem as datas ainda definidas. Outra informação importante: treinador do United of Manchester, e eu vou trazer de volta aqui a imagem dos confrontos do United of Manchester para a tela. O Neil Reynolds, treinador, praticamente um ídolo já do United of Manchester, acabou deixando o cargo, conforme a equipe anunciou nas redes sociais na semana passada. Treinador inglês que estava no comando do United of Manchester desde 2023, saiu por razões que não foram alegadas, e o principal feito dele em prol da equipe, sem dúvida, foi a conquista das 2 Phoenix Trophy das temporadas 22-23 e 23-24. Agora, meus amigos, agora as atenções que foram da seleção de San Marino e dos demais resultados impressionantes, de certa forma, ali da data FIFA, posteriormente para a Phoenix Trophy, agora se voltam ao nosso querido
campeonato da primeira divisão de Andorra, que você não confere, infelizmente, aqui na Rádio 8S, mas a gente tem sempre o prazer de cobrir o futebol andorrano, uma vez que nós temos os direitos de transmissão da Copa Constitución. Você vai ver, sem dúvida, aqui na Rádio 8S, mas para aqueles que não têm familiaridade com o calendário do futebol andorrano, a Copa ela acontece somente lá no final do ano, então a gente vai começar a falar em Copa Constitución lá em dezembro. Por enquanto, o foco é na primeira divisão de Andorra, que começa nesse final de semana. Nós temos, vou trazer até aqui para vocês a informação dos confrontos dessa primeira rodada. Hoje, às 13h30 da tarde, a gente tem a abertura do campeonato com Passo de la Caça e Ordino. Ainda por essa primeira rodada, amanhã, às 6 da manhã, vamos ter o derby colomenco, a União Esportiva Santa Coloma com o FC Santa Coloma. 8h30 da manhã, também, no domingo, Inter Descaldes e o La Massana. 11 da manhã, também no domingo, Ranger e Esperança. E no início da tarde, 1h30, também nesse domingo, fechando a primeira rodada, o Penha Encarnada de Andorra contra o Athletic Clube Descaldes. E o que você está vendo aí na sua tela é uma tier list. Uma tier list que eu vou montar aqui com vocês, de quem vai ser o campeão, quem vai para as competições europeias, quem vai ficar no meio da tabela, não vai classificar ali para nada, quem vai ficar na posição do playoff do rebaixamento e quem vai cair direto para a Liga Unida. É a tier list da Liga Multisegura Seguranças aqui no nosso E8 Show. E eu já vou deixar também, logo após o fim do podcast, nas nossas redes sociais, lá nos stories, o link para você fazer a sua, se você quiser. Temos as 10 equipes aqui da Elite Andorrana. Você percebe em ordem aqui na imagem: o FC Santa Coloma, o Esperança, o La Massana, o Ordino, o Penha Encarnada, o Athletic Clube Descaldes, o Passo de la Caça, o Inter Descaldes, o Ranger, que subiu da segunda divisão, e o União Esportiva Santa Coloma, atual campeão. Eu já vou contrariar um pouco das expectativas ao dizer que o meu campeão aqui vai ser o Inter Descaldes. O Inter Descaldes se reforçou muito bem nessa temporada, estava com uma visão para a disputa da Conference League, desempenhou um bom futebol lá na Conference League, teve a vitória contra o Vélez Mostar, que foi assim espetacular. Nas fases mais pra frente, mais pra frente a coisa dificultou bastante pro Inter Descaldes, e aí aconteceu praticamente o inevitável, que foi a eliminação da equipe escaldenha. Mas, na minha opinião, consegue ser campeão esse ano o Inter Descaldes. Na temporada passada foi o vice, ficou apenas 3 pontos do Santa Coloma, que pra mim vai ser o vice-campeão, vai ficar com a primeira vaga aqui para o futebol europeu. Inclusive mandando aquele abraço já pros amigos da T-Best Inter Descaldes e também do T-Best Andorrão, este segundo que fez a tier list dele, das posições que ele imaginou para o campeonato da primeira divisão andorrana, e mandou. Daqui a pouco, no que eu terminar o meu, eu mostro para vocês o comparativo entre as nossas tier lists. O terceiro colocado para mim aqui vai ser o Athletic Clube Descaldes. Eu vejo
um potencial grande nessa equipe. Na temporada passada já foi terceiro colocado da primeira divisão. Para mim vai ficar com essa outra vaga aí do futebol europeu. Eu vou pular essa parte aqui do nada e do playoff para daqui a pouco eu estipular as minhas posições. E eu vou direto pro rebaixado, que na minha opinião vai ser o La Massana. O La Massana, ainda que já estivesse que subiu, na verdade. Deixa eu trazer aqui a segunda divisão. Tabela, é isso. Segunda divisão, ela na temporada passada teve pouquíssimos participantes, né? Que foram o La Massana, o Rangers, o Santa Coloma B, o Atlético Escaldes B e o Santa Coloma B. Essas últimas três equipes B aí que eu citei, elas não podem subir de divisão. Então o La Massana se sagrou campeão da segunda divisão, mas por falta de competitividade mesmo, de alguém que fosse oferecer uma resistência ali. E o Rangers ficou com a vaga do playoff e conseguiu se dar melhor em relação ao Carroy, que caiu para a Série B na temporada passada. Mas eu vejo essa equipe do Rangers, eu vejo ela muito bem preparada. Eu tentei acompanhar ao máximo a pré-temporada das equipes, então eu acho que o rebaixamento é do La Massana e a vaga do playoff vai ficar com o Rangers. Nessa linha de meio aqui, que é o nada, não vai para Europa, não vai para o playoff, eu visualizo o Santa Coloma na quarta posição, o FC Santa Coloma na quarta posição. Em quinto, eu vou até usar um pouco e colocar aqui o Pass de la Caça, porque eu tenho um apreço muito grande pelo Pass de la Caça, não vou mentir. Eu gosto muito desse projeto do Pass de la Caça, como o grupo Hiperpass, que é um conglomerado lá da região de Pass de la Caça, em Andorra, que praticamente comprou, né, o clube, que está gerindo o clube desde a temporada 22-23. Na primeira disputa da segunda divisão foi campeão invicto. E na temporada passada, na primeira disputa da primeira divisão, se livrou do rebaixamento, até com certa tranquilidade. Ficou em sétimo lugar com 18 pontos em 27 jogos. E se destacou, evidentemente, por ter chegado na final da Copa Constitución, que você viu aqui na rádio E8S, e acabou perdendo na prorrogação para a equipe do União Santa Coloma, com aquele gol do Faisal Chouaib. Depois teve confusão no final, o Lúcio Ferreira foi expulso. Se você se lembra bem daquela disputa de título de Copa Constitución no Estádio Nacional. Então, mais pelo apreço que eu tenho pelo projeto do Pass de la Caça, eu coloco muita expectativa neles em todas as temporadas, e acho que o quinto lugar é uma posição bastante alcançável, vamos assim dizer, para a equipe do Pass de la Caça, que eu falei que foi a primeira participação na segunda divisão, quando venceram em 22-23, mas na verdade eu quis dizer a primeira participação completa, né? Porque o Pass de la Caça, ele participou da segunda divisão em 2015 e 16, mas ele não completou a temporada, ele jogou apenas 9 jogos. E o Pass de la Caça é uma equipe tradicional do futsal em Andorra, e esse controle novo aí do grupo Hiperpass deu a oportunidade de chegar uma equipe de futebol de campo para a equipe do Pass.
O sexto lugar pra mim vai ser o Pena Encarnada. Fiquei até ali na dúvida entre o Pena e o Ordino. Eu acho que o Pena Encarnada vai ficar exatamente aí nesse meio da tabela. Não vai brigar por muita coisa, tal qual foi na temporada 23-24, onde terminou em quinto lugar, 44 pontos. Estava muito distante da briga pelo título, mas também muito distante daquela briga pelo rebaixamento lá embaixo. Avalio bem a pré-temporada e as contratações que o time fez. Então, sexto lugar para mim é justo em relação ao Pena Encarnada de Andorra. O sétimo lugar para mim, aqui não tem muita discussão, é o Ordino. E a briga pelo playoff vai ser Rangers e Esperança. Esperança fez uma temporada bastante ruim no ano passado. E a pré-temporada também não chegou a agradar. Então acho que tem de certa forma um gap de qualidade aqui entre o Ordino e essas equipes aqui que ficariam embaixo. O Esperança, o Rangers e o La Massana, que eu prevejo que vai terminar em último lugar. Então essa é a minha tier list. Lá no Instagram da Rádio 8S você já vai conferir o nosso link. Eu vou salvar aqui a tier list. Liga Multiseguro Asseguranças, que é o nome da empresa que patrocina o campeonato da primeira divisão andorrana. Eu vou baixar a imagem aqui para colocar na próxima imagem que vai aparecer aí daqui a pouquinho na transmissão. Deixa eu dar uma cortada aqui. Aí, ó. Tá aí, portanto, o comparativo das tier lists minha e do nosso querido parceiro da T-Best Andorrão, que você pode seguir lá no Instagram. É esse arroba que eu coloquei aí, arroba TB Andorrão. Ficou semelhante até de certa forma as nossas previsões. Nós dois fomos no intercampeão, no La Massana caindo. Ele colocou ali a equipe do Esperança no playoff, que é uma hipótese que eu cogitei. Também a briga ali pelo playoff entre o Esperança e o Rangers, mas eu ainda coloquei o Rangers embaixo. E a outra alteração que teve ali foi o Escaldes na vaga da Europa, que ele colocou o FC Santa Coloma, colocou as duas Colomas, como eu gosto de chamar, ali na vaga das competições europeias. Então eu acho que por hoje é isso. Esse foi o nosso 8 Show, trazendo para você destaques aí do futebol alternativo mundial. Vou reforçar uma última vez que lá nas nossas redes sociais vai ter a tier list do campeonato da primeira divisão de Andorra. Se você quiser fazer, pode postar e marcar @rádio 8S, pode mandar no direct também, pode mandar no meu pessoal também, @Eduardo Becker, que eu vou receber muito bem e vou compartilhar para vocês as previsões aí da galera. Então,
Desejo, coloquei na tela errada aqui. Desejo um excelente resto de dia, uma excelente tarde, uma excelente noite aí pra vocês. Continuem ligados na Rádio 8S, que aqui é a emoção que só a gente traz. Continuem ligados também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram lá, Rádio 8S, que é onde a gente traz todas as novidades, é onde eu vou confirmar também os confrontos da Phoenix Trophy que serão transmitidos, e você fica aí no encerramento com a imagem de San Marino, que venceu pela primeira vez na história uma partida de futebol profissional por competição europeia. Grande abraço para todos vocês que se sintonizaram aqui na Rádio 8S e nos vemos numa próxima. Rádio 8S, emoção que só a gente traz. Tchau, tchau!